O apóstolo Pedro desenvolveu uma forte fé e era uma coluna sólida para a congregação. Jesus o escolheu para ser um de seus 12 apóstolos. Sabendo que Pedro demonstraria qualidades fortes como uma rocha, Jesus o chamou de Cefas, ou Pedro, que significa um pedaço de rocha. Mais tarde, Jesus entregou a Pedro as chaves do reino. Essas chaves dariam a judeus, samaritanos e gentios a oportunidade de entrar no reino de Deus. No Pentecostes de 33 era comum, Pedro agiu como porta-voz dos apóstolos e usou a primeira chave que Jesus tinha dado a ele. Além disso, Pedro escreveu 2 cartas inspiradas. Apesar de tudo isso, muitas vezes só nos lembramos das fraquezas de Pedro. Para continuar fiel, ele teve que vencer seus medos, como medo de incapacidade, medo causado por dúvidas e medo do homem. Nesta leitura dramatizada, vamos ver 3 relatos em que Pedro ficou com medo. Depois, vamos analisar o que podemos aprender do modo como ele venceu esse sentimento. A leitura dramatizada se refere a alguns acontecimentos na vida do apóstolo Pedro. Ao escutar cada parte, pense em como responderia a estas 4 perguntas. Primeira, que desafios Pedro teve de enfrentar? Segunda, como Jesus ajudou Pedro a vencer esses desafios? Terceira, que desafios similares nós também temos de enfrentar? E quarta, como Jeová e Jesus podem nos ajudar a permanecer fiéis e a vencer nossos medos? Ouça com atenção a leitura de Lucas 5, 1 a 11. Enquanto ouve a leitura, imagine que você está na margem do lago Genezaré, o mar da Galileia. Daí, junto com Jesus, você entra num barco de pesca feito de madeira. Enquanto Jesus fala com a multidão que está na margem, ouça as ondas baterem suavemente nas laterais de seu barco. Sinta sua rede de pesca cair das mãos, afundando no lago. Daí, sinta um forte puxão nos ombros ao passo que a rede fica cheia de peixes. Lucas, capítulo 5, começa com a multidão se apertando em volta de Jesus. Agora vamos lembrar o que aconteceu com Pedro enquanto acompanhamos a leitura dramatizada Seja fiel e vença seus medos. Em certa ocasião, quando a multidão o apertava e escutava a palavra de Deus, ele estava parado à beira do lago de Genezaré. E viu 2 barcos atracados à beira do lago, mas os pescadores tinham desembarcado e lavavam as suas redes. Embarcando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentou-se então e, de dentro do barco, começou a ensinar as multidões. Quando parou de falar, disse a Simão: Rema para onde é fundo e abaixai as vossas redes para uma pesca. Simão, porém, disse em resposta: Instrutor, labutamos toda a noite e não apanhamos nada. Mas, ao teu pedido, abaixarei as redes. Pois bem, quando fizeram isso, cercaram uma grande multidão de peixes. De fato, suas redes começaram a romper-se. Acenaram então para os seus associados no outro barco para que viessem e os auxiliassem. E eles vieram e encheram ambos os barcos, de modo que estes começaram a afundar-se. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, porque sou homem pecaminoso, Senhor. Pois à vista da quantidade de peixes que apanharam, tanto ele como os com ele foram tomados de assombro, e assim também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram parceiros de Simão. Mas Jesus disse a Simão: Para de estar com medo. De agora em diante, apanharás vivos a homens. Trouxeram assim os barcos de volta à terra, abandonaram tudo e o seguiram. Como você responderia àquelas 4 perguntas feitas no início? A primeira era: que desafio Pedro teve de enfrentar? Pedro se sentia inferior e pecador, e esses sentimentos ficaram mais fortes quando viu Jesus realizar milagres. Ele até implorou que Jesus se afastasse dele. A segunda pergunta era:
Como Jesus ajudou Pedro a vencer esse desafio? Jesus não se afastou de Pedro, nem o criticou. Em vez disso, Jesus bondosamente encorajou Pedro, reafirmando seu valor. Jesus o aceitou como seu colaborador e o considerou digno da designação de apanhar vivos a homens. Que desafios similares nós também temos de enfrentar? Essa era a terceira pergunta. O objetivo de Satanás é nos convencer de que não valemos nada. Ele faz isso quando estamos mais vulneráveis, quando estamos doentes, ficamos idosos ou nos sentimos sufocados por causa dos nossos erros e decepções. Quando nos damos conta de nossas imperfeições e erros, nosso coração pode nos condenar. Por causa do que já passamos na vida, pode ser que tenhamos a tendência de pensar de modo negativo sobre nós mesmos. Podemos até achar que Jeová e Jesus nunca aceitarão nada do que fazemos. Apesar disso, como Jeová e Jesus podem nos ajudar a permanecer fiéis e a vencer nossos medos? Essa era a quarta pergunta. Jeová consegue ver além de nossos erros e sabe nosso potencial. Ele também conhece nossas motivações e intenções. Por isso, Jeová é razoável e não espera demais de nós. E Jesus nos garante que seu Pai nos ama e nos dá sua aprovação. Assim, podemos nos lembrar de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E meditar no amor e na aprovação de Deus vai nos dar felicidade e satisfação. Além disso, Jeová nos habilita para o ministério. E Jesus deu para nós, seus seguidores, a mesma comissão que deu para Pedro: ser pescadores de homens. Agora, vamos ouvir outro relato bíblico, encontrado em Mateus 14, 23 a 34, que mostra o que aconteceu depois. Enquanto escuta, coloque-se no lugar de Pedro. Você está no convés de um navio de pesca. Está ventando muito e o barco é jogado de um lado para outro nas águas agitadas por uma tempestade. Olhe para a escuridão da noite e veja Jesus andando sobre a água. Sinta a confiança e o entusiasmo na voz de Pedro quando ele pede para andar sobre a água. Ouça quando de repente ele grita por ajuda e começa a afundar. Por fim, tendo despedido as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Embora ficasse tarde, estava ali sozinho. O barco já estava então a muitas centenas de metros da terra, sendo duramente castigado pelas ondas porque o vento era contrário. Mas, no período da quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Quando o avistaram andando sobre o mar, os discípulos ficaram perturbados, dizendo: É uma aparição! Vejam, e clamaram de temor. é uma aparição! Mas Jesus falou-lhes imediatamente com as seguintes palavras: Coragem! Sou eu! Não temais! Pedro disse-lhe em resposta: Senhor, se és tu, ordena-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: Vem! Em vista disso, Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e dirigiu-se a Jesus. Mas, olhando para a ventania, ficou com medo e, começando a afundar, clamou. Senhor, salva-me! Estendendo imediatamente a mão, Jesus agarrou-o e disse-lhe: Ó tu de pouca fé, por que cedeste à dúvida? E depois de terem novamente subido ao barco, cessou a ventania. Os que estavam no barco prestaram-lhe então homenagem, dizendo: Tu és realmente o Filho de Deus. E fizeram a travessia, desembarcando em Genezaré. Agora, vamos responder aquelas 4 perguntas feitas no início. Que desafio Pedro teve de enfrentar? Pedro chegou a andar sobre as águas, mas então deixou de se concentrar em Jesus. A coragem e a confiança de Pedro enfraqueceram porque ele permitiu que o medo o fizesse ceder à dúvida. Como Jesus ajudou Pedro a vencer esse desafio? Jesus não ficou com raiva de Pedro, nem lhe disse que ele não valia nada ou que era um caso perdido. De modo bondoso, Jesus ajudou Pedro a ver o que estava faltando.
ele precisava de mais fé. Que desafios similares nós também temos de enfrentar? Fraquezas como falta de autodomínio e outros problemas podem nos deixar com dúvidas que podem nos prejudicar. O mesmo acontece quando damos ouvidos ao modo de pensar do mundo e a apóstatas. Como Jeová e Jesus podem nos ajudar a permanecer fiéis e a vencer nossos medos e dúvidas? É muito importante fazer orações sinceras a Jeová pedindo mais fé. Além disso, podemos pedir ajuda aos anciãos da congregação. Precisamos concentrar nossa atenção em Jeová e sua palavra e em Jesus e seu exemplo. Isso nos ajudará a não permitir que os problemas nos dominem. Lembre-se de que, quando Pedro se concentrou na tempestade em vez de em Jesus, ele ficou com medo. O mesmo acontece conosco. Quanto mais deixamos a mente se concentrar em nossos problemas, mais assustadores eles parecem ser. Em vez disso, concentre-se em soluções e na fonte de nossa esperança e força. Agora vamos ouvir a última parte desta leitura bíblica dramatizada, encontrada em Mateus 26, 31 a 75. Enquanto ouve, coloque-se no lugar de Pedro. Imagine o que ele sente ao ver seu Salvador ser preso pelos líderes religiosos. Perceba o modo confiante de Pedro falar sobre sua inabalável lealdade a Jesus, só para depois negar conhecê-lo. Daí, ouça o galo cantar e Pedro chorar amargamente por causa de sua deslealdade para com Cristo. Jesus disse-lhes então: Esta noite, todos vós tropeçareis em conexão comigo, pois está escrito: golpearei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão espalhadas. Mas, depois de eu ter sido levantado, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, em resposta, disse-lhe: Ainda que todos os outros tropecem em conexão contigo, eu nunca tropeçarei. Jesus disse-lhe: Deveras, eu te digo, esta noite, antes de cantar o galo, me repudiarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: Mesmo que eu tenha de morrer contigo, de modo algum te repudiarei. Todos os outros discípulos disseram também a mesma coisa. Mesmo que eu tenha de morrer contigo, De modo algum te repudiarei. Jesus chegou então com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou para lá orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, principiou a ficar contristado e muito aflito. Disse-lhes então: Minha alma está profundamente contristada, até a morte. Ficai aqui e mantende-vos vigilantes comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, orando e dizendo: Pai meu, se for possível, deixa que este copo se afaste de mim. Contudo, não como eu quero, mas como tu queres. E ele veio aos discípulos e achou-os dormindo. E disse a Pedro: Não pudestes vigiar comigo nem mesmo por 1 hora? Mantende-vos vigilantes e orai continuamente, para que não entreis em tentação. O espírito naturalmente está ansioso, mas a carne é fraca. Novamente, pela 2ª vez, afastou-se e orou, dizendo: Pai meu, se não é possível que isto se afaste de mim, sem que eu o beba, realize-se a tua vontade. E veio novamente e os encontrou dormindo, pois estavam com os olhos pesados. Portanto, deixando-os, afastou-se novamente e orou pela 3ª vez, dizendo mais uma vez a mesma palavra. Veio então ter com os discípulos e disse-lhes: Numa ocasião destas, vós estáis dormindo e descansando. Eis que se tem aproximado a hora para o Filho do Homem ser traído às mãos de pecadores. Levantai-vos. Vamos embora. Eis que se tem aproximado aquele que me trai. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e paus, da parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo. Ora, o que o traía havia-lhes dado um sinal, dizendo: a quem eu beijar, este é ele.
detende-o. E dirigindo-se diretamente a Jesus, disse: Bom dia, Rabi. E beijou-o ternamente. Mas Jesus disse-lhe: Amigo, para que fim estás presente? Eles avançaram então e deitaram mãos em Jesus e detiveram-no. Mas um dos que estavam com Jesus estendeu a mão e puxou a sua espada e, golpeando o escravo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Jesus disse-lhe então: Devolve a espada ao seu lugar, pois todos os que tomarem a espada perecerão pela espada. Ou pensas que não posso apelar para meu Pai para fornecer-me neste momento mais de 12 legiões de anjos? Neste caso, como se cumpririam as Escrituras de que tem de realizar-se deste modo? Jesus disse às multidões naquela hora: Viestes com espadas e com paus, como contra um salteador, para prender-me? Dia após dia costumava eu estar sentado no templo, ensinando. Contudo, vós não me detivestes. Mas tudo isso se tem realizado para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Todos os discípulos o abandonaram então e fugiram. Os que detiveram Jesus levaram-no a Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam ajuntados os escribas e os anciãos. Pedro, porém, seguia-o de uma boa distância até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, estava sentado com os criados para ver o resultado. Enquanto isso, os principais sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando falso testemunho contra Jesus para o entregarem à morte, mas não encontraram nenhum, embora se apresentassem muitas testemunhas falsas. Mais tarde, apresentaram-se dois e disseram: Este homem disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Em vista disso, o sumo sacerdote levantou-se e disse-lhe: Não tens nenhuma resposta? O que é que estes testificam contra ti? Mas Jesus ficou calado. O sumo sacerdote disse-lhe por isso: Pelo Deus vivente, eu te ponho sob juramento para nos dizeres se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse-lhe: Tu mesmo o disseste. Contudo, eu vos digo, de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à destra de poder e vindo nas nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então a sua roupagem exterior, dizendo: Ele blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vede, agora ouvistes a blasfêmia. Qual é a vossa opinião? Eles deram a resposta: Está sujeito, Está sujeito à morte! Cuspiram-lhe então no rosto e o esmurraram. Outros o esbofetearam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo! Quem te golpeou? Ora, Pedro estava sentado lá fora no pátio. Aproximou-se dele então uma serva, dizendo: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou-o perante todos, dizendo: Não sei de que falas. Tendo saído para a portaria, foi notado por outra moça, e ela disse aos que estavam ali. Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele novamente o negou, com juramento. Não conheço este homem. Pouco depois, os que estavam parados ali aproximaram-se e disseram a Pedro: Tu certamente és também um deles. Pois de fato, o teu dialeto te trai. Ele principiou então a praguejar e a jurar. Não conheço este homem. E imediatamente cantou um galo. E Pedro lembrou-se da declaração de Jesus, a saber: Antes de cantar o galo, me repudiarás 3 vezes. E ele saiu e chorou amargamente. Que relato emocionante! O que podemos aprender dele? Vamos responder novamente às 4 perguntas do início. Que desafio Pedro teve de enfrentar? Ele foi dominado pelo medo do homem. Assim como os outros apóstolos, Pedro abandonou Jesus. A mudança nas circunstâncias relacionadas a Jesus deixou Pedro confuso e inseguro. Tomado pelo medo, Pedro negou ser discípulo de Jesus. Em vez de ser forte como uma rocha, sua fé pareceu instável como a areia. Será que Pedro poderia recuperar seu equilíbrio espiritual?
Será que ele permitiria que essa falha o fizesse ficar desesperado e desistir? Ou será que ele voltaria a seguir Jesus? Esse foi o desafio que Pedro teve de enfrentar. Como Jesus ajudou Pedro a vencer esse desafio? Jesus não abandonou Pedro nem seus outros seguidores. Não perdeu a paciência com Pedro, nem guardou ressentimento. Em vez disso, Jesus entendeu as fraquezas de Pedro e viu boas qualidades nele que poderiam ser úteis no futuro. Mesmo ao falar que Pedro o abandonaria, Jesus disse: Tenho feito súplica por ti, para que a tua fé não fraquejasse. E tu, uma vez que tiveres voltado, fortalece os teus irmãos. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e aos outros apóstolos para instruí-los e encorajá-los. Ele confiou a Pedro a responsabilidade de pastorear e alimentar suas ovelhinhas. Que desafios similares nós também temos de enfrentar? O medo do que parentes, colegas de trabalho e de escola, vizinhos e outras pessoas possam pensar de nós pode fazer com que comecemos a perder a fé. Ou uma mudança inesperada nas circunstâncias, como uma emergência médica, uma cerimônia nacionalista ou algo parecido, pode fazer nossa fé enfraquecer diante de pessoas em posição de autoridade. Como Jeová e Jesus podem nos ajudar a permanecer fiéis e a vencer o medo do homem? Jeová protege e recompensa os que confiam plenamente nele. Por estudar e meditar na sua palavra, ficamos familiarizados com relatos que mostram como Deus é confiável, amoroso e todo-poderoso. Esses relatos também nos dão a certeza de que Ele cumprirá suas promessas, incluindo a da ressurreição. Assim, nossa confiança em Deus e nosso amor por Ele aumentam, bem como nosso desejo sincero de não desagradá-lo. Ter profundo amor por Deus nos ajuda a não ser dominados pelo medo do homem. Encare a Jeová como seu ajudador. Lembre-se sempre de que ninguém pode dar a você o que Deus dará aos que temem somente a Ele. Jesus supervisiona todas as congregações e nos conhece bem. Ele nos dará a força e a coragem para continuarmos a ensinar e a declarar as boas novas sobre o Cristo. Ele não perderá a paciência conosco se, assim como Pedro, não desistirmos. Ele procura ver nossas boas qualidades, assim como fez com seus apóstolos, que também eram imperfeitos. Os irmãos na congregação podem nos ajudar a fortalecer nossa determinação de servir a Jeová fielmente. O apóstolo Pedro conseguiu vencer seus medos por causa de sua fé. Apesar de suas fraquezas, Pedro foi muito usado pelo seu Deus Jeová e pelo seu Mestre Jesus. Embora seus erros fossem sérios, ele não ficou tão desanimado a ponto de desistir. O que aconteceu com ele mostra o que o Espírito de Deus pode fazer por humanos imperfeitos. Também nos garante que, se alguém cometer uma falha ao seguir a Jesus ou servir a Jeová, sempre há uma porta aberta para o genuíno arrependimento, perdão de pecados e um novo começo. Com certeza, a vida de Pedro fortalece a todos que se esforçam para seguir a Jesus fielmente e vencer seus medos.